fundo comigo antes de começarmos. Hoje você vai ouvir a história de Dona Amélia, uma viúva que já não tinha mais esperança. Até que um sertanejo bateu à porta trazendo algo que mudou o destino dela para sempre. Antes da gente seguir, me conta aqui nos comentários, qual comida da roça você mais gosta? E aproveita e se inscreve no canal, porque todo dia eu trago uma nova história de fé, emoção e esperança direto do nosso amado sertão. Asterisco. Dona Amélia secou as mãos no avental desbotado e olhou pela janela da cozinha. A tarde caía devagar sobre o pequeno sítio nos arredores de Cuiabá, tingindo o céu de laranja e rosa. Aos 72 anos, ela já não esperava mais nada da vida, apenas que os dias passassem sem sobressaltos, sem dores maiores que as do corpo cansado. Fazia 3 anos que havia perdido seu Mário. 3 anos desde que a casa ficará tão silenciosa que até o canto dos passarinhos parecia um intruso. Os filhos moravam longe, Antônio em São Paulo, correndo atrás do sustento, Maria em Goiânia, cuidando dos próprios netos. Visitavam quando podiam, mas o quando podiam era cada vez mais raro. O sítio que um dia fora próspero agora definhava. A horta tinha apenas alguns pés de couve e tomate. As galinhas eram poucas. A cerca estava caindo aos pedaços. Dona Amélia fazia o que podia, mas as forças já não eram as mesmas. Seus joelhos doíam ao agachar, suas mãos tremiam ao segurar a enxada. Naquela tarde, enquanto preparavam café ralo, o pó estava acabando e ela precisava economizar até o fim do mês. Dona Amélia pensou em desistir. Vender o sítio, ir morar com Maria. Mas a só ideia de deixar aquela terra onde construir a sua vida, onde enterrara o umbigo de seus filhos, onde plantara cada árvore ao lado de Mário, fazia seu coração apertar. Que tolice, Amélia, murmurou para si mesma. Velha teimosa, isso é que você é. Foi então que ouviu o barulho. Um motor de caminhonete velha roncando pela estrada de terra. Não era comum receber visitas. O coração dela deu um pulo. Seria algum dos filhos? Mas não era dia de visita. Limpou as mãos novamente no avental e caminhou até a varanda. A caminhonete parou em frente ao portão de madeira torto. De dentro desceu um homem alto, de uns 50 anos, chapéu de palha na cabeça e roupa simples de trabalhador rural. O rosto era marcado pelo sol, mas os olhos eram gentis. Boa tarde, dona. Ele cumprimentou, tirando o chapéu. A senhora é Dona Amélia, esposa do falecido Mário Tavares. O coração de Dona Amélia gelou. Quando alguém começava uma conversa assim, raramente trazia boas notícias. Sou eu mesma, respondeu, a voz cautelosa. Quem é o senhor? Meu nome é José Ferreira, mas todo mundo me chama de Zé das Candeias. Vim de longe, lá do interior de Goiás. Ele se aproximou do portão, respeitoso. Conheci seu marido há muitos anos. Precisava falar com a senhora sobre um assunto importante. Dona Amélia desceu os degraus da varanda devagar, apoiando-se no corrimão improvisado que Mário havia feito anos atrás. Mário já se foi há 3 anos, disse ela, a voz embargada. Se é dívida, não tenho como pagar. Se é cobrança. Não, senhora. Zé interrompeu, levantando as mãos. Não é nada disso. Pelo contrário. Eu vim aqui trazer uma coisa. Uma coisa que seu Mário me deixou guardada há muito tempo. Dona Amélia franziu a testa. Mário nunca havia mencionado nenhum Zé das Candeias. Será que era golpe? Nos últimos tempos, tanto se ouvia falar de pessoas más que enganavam os idosos. Que coisa? Perguntou, mantendo distância. Zé percebeu a desconfiança e sorriu de leve. Entendo sua cautela, Dona Amélia. A senhora não me conhece. Mas eu vim em paz e com algo que pertence à senhora por direito. Ele fez um gesto para a caminhonete. Posso mostrar? Dona Amélia hesitou, mas algo nos olhos daquele homem a fez confiar. Assentiu com a cabeça. Zé voltou até a caminhonete e abriu a porta traseira. De lá, começou a tirar caixas de madeira. Não eram grandes, mas pareciam pesadas. 1, 2, 3 caixas. Ele as trouxe até o portão com cuidado, como quem carrega algo precioso. O que é isso? Perguntou Dona Amélia, olhando para as caixas com crescente curiosidade. É melhor a senhora sentar, Dona Amélia, disse Zé com delicadeza. Essa história é longa. Ela o guiou até a varanda, onde havia 2 cadeiras velhas de balanço.
Zé carregou as caixas e as colocou cuidadosamente aos pés da varanda. Sentaram-se, e Dona Amélia esperou, o coração batendo mais rápido do que deveria. Conheci seu Mário em 1987, começou Zé, olhando para o horizonte como quem revisita o passado. Eu era um rapaz de 20 e poucos anos, trabalhando numa fazenda no interior de Goiás. Estava passando necessidade, Dona Amélia. Necessidade mesmo. Minha mãe estava doente, precisando de remédio caro, e eu não tinha um centavo. Dona Amélia ouvia atenta. Lembrava-se de 1987. Mário viajava muito naquela época, comprando gado, fazendo negócios. Era um homem trabalhador, honesto. Seu Mário apareceu na fazenda onde eu trabalhava, continuou Zé. Ia comprar umas cabeças de gado. Me viu lá, triste, desesperado. Não sei como, mas ele notou. Puxou conversa, e eu acabei contando minha situação. Os olhos de Zé brilharam. O que seu marido fez, Dona Amélia, mudou minha vida. O que ele fez? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Ele me deu o dinheiro. Assim, sem me conhecer. Disse que eu podia pagar quando pudesse, sem juros, sem pressa. Disse que Deus colocará ele ali naquele dia por um motivo. Zé limpou a garganta, emocionado. Consegui comprar o remédio para minha mãe. Ela melhorou, viveu mais 15 anos. E eu nunca esqueci aquele gesto. Dona Amélia sentiu os olhos marejarem. Era tão típico de Mário fazer isso. Ele sempre teve um coração enorme, sempre ajudou quem podia. Com o tempo, consegui prosperar, prosseguiu Zé. Juntei dinheiro, comprei minha própria terra. E nunca esqueci a dívida. Procurei seu Mário durante anos, mas ele havia mudado, e eu não sabia para onde. Só agora, recentemente, descobri que ele havia falecido e que a senhora estava aqui. Você não precisava, disse Dona Amélia, enxugando as lágrimas. Se Mário deu, foi de coração. Ele não esperava receber de volta. Eu sei, Dona Amélia. Mas eu preciso. Zé se levantou e foi até as caixas. Abriu a primeira. Aqui está o dinheiro que ele me emprestou, corrigido pela inflação de todos esses anos. Dona Amélia arregalou os olhos. A caixa estava cheia de dinheiro, notas organizadas em maços. Mas não é só isso, continuou Zé, abrindo a segunda caixa. Isso aqui é um agradecimento. Uma parte dos lucros que tive ao longo dos anos. Porque sem aquela ajuda dele, eu não teria conseguido nada. A segunda caixa também estava cheia. Dona Amélia levou a mão ao peito, sem acreditar no que via. E essa terceira, Zé abriu a última caixa, revelando documentos. Essa tem uma escritura. Uma pequena propriedade que comprei perto daqui, em nome da senhora. Para garantir que a senhora nunca precise passar necessidade. Dona Amélia não conseguiu segurar as lágrimas. Elas correram livremente por seu rosto enrugado. Isso não pode ser verdade, murmurou. Eu estava pensando em desistir. Hoje mesmo, antes de você chegar. Zé se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos trêmulas. Seu Mário plantou uma semente de bondade em minha vida, Dona Amélia. Essa é apenas a colheita. A senhora merece cada centavo disso. Eles ficaram ali, na varanda, chorando juntos enquanto o sol se punha. Dona Amélia sentia como se Mário estivesse ali, ao seu lado, sorrindo daquele jeito gentil que só ele tinha. Nas semanas seguintes, a vida de Dona Amélia mudou completamente. Com o dinheiro que Zé trouxe, ela conseguiu reformar o sítio. Contratou ajudantes para consertar as cercas, reformar a casa, revitalizar a horta. As galinhas se multiplicaram, e ela até comprou algumas vacas leiteiras. Mas mais do que o dinheiro, foi a amizade que floresceu entre ela e Zé das Candeias. Ele voltava toda semana, trazendo coisas do mercado, ajudando com o que fosse preciso, simplesmente fazendo companhia. Dona Amélia descobriu que ele era viúvo também, e que seus filhos também moravam longe. Sabe, Zé, disse ela numa tarde, enquanto tomavam café na varanda, acho que você também estava precisando de companhia. Ele riu, um riso franco e gostoso. A senhora tem razão, Dona Amélia. Às vezes, Deus nos coloca no caminho das pessoas certas na hora certa. Seu Mário me salvou uma vez. Agora, de certo modo, a senhora está me salvando também. Como assim? Ela perguntou, curiosa.
Estava me sentindo inútil, sem propósito. Meus filhos cresceram, não precisam mais de mim. A fazenda praticamente se cuida sozinha. Eu acordava todo dia sem saber para quê. Ele olhou para ela com sinceridade. Mas vir aqui, ajudar a senhora, sentir que estou honrando a memória de um homem bom, isso me deu um novo sentido. Dona Amélia sorriu, segurando a mão dele por cima da mesa. Então estamos ajudando um ao outro. A notícia da transformação do sítio logo se espalhou pela vizinhança. Os filhos de Dona Amélia ficaram emocionados ao saber da história. Antônio e Maria vieram visitá-la juntos, pela primeira vez em anos, trazendo os netos. Mãe, isso é um milagre, disse Maria, abraçando-a forte. É a bondade de seu pai voltando, respondeu Dona Amélia. Ele sempre dizia que tudo que plantamos nessa vida, colhemos. Plantou amor, e o amor voltou. Mas a história não parou aí. Inspirada pelo gesto de Zé, Dona Amélia decidiu fazer algo especial. Com a propriedade que ele havia lhe dado, ela criou um pequeno projeto comunitário. Transformou o lugar num espaço para idosos da região se encontrarem, plantarem juntos, conversarem, fazerem artesanato. Vamos chamar de Sítio Esperança, disse ela a Zé. Por que foi a esperança que você trouxe de volta para mim? O Sítio Esperança logo se tornou um ponto de encontro querido na comunidade. Dona Amélia, que pensara que seus dias seriam apenas de solidão e esquecimento, agora estava rodeada de amigos, de risadas, de vida. Zé das Candeias tornou-se presença constante, não apenas como ajudante, mas como amigo verdadeiro. Eles passavam horas conversando sobre tudo, sobre os filhos, sobre o passado, sobre sonhos que ainda tinham. Numa tarde especialmente bonita, com o céu pintado de cores vivas, Dona Amélia e Zé estavam na varanda, observando um grupo de idosos cuidando da horta comunitária. Sabe, Amélia, disse Zé, usando pela primeira vez o nome dela sem o Dona, eu acho que seu Mário sabia o que estava fazendo naquele dia em 1987. Como assim? Ele não só salvou minha mãe. Ele criou uma corrente. Eu ajudei você, você está ajudando todos esses outros. Quem sabe quantas outras vidas serão tocadas por isso? Dona Amélia pensou nas palavras dele. Era a verdade. A bondade era como uma semente, plantada no lugar certo, podia crescer e se multiplicar de formas inimagináveis. Os meses passaram, e o Sítio Esperança prosperou. Dona Amélia nunca imaginou que, aos seus 72 anos, estaria começando um novo capítulo tão vibrante de sua vida. As manhãs eram preenchidas com o barulho alegre dos idosos chegando, as tardes com o trabalho conjunto na terra, e as noites com jantares comunitários onde todos traziam algo para compartilhar. Seu Lázaro, um senhor de 78 anos que morava sozinho há décadas, encontrou no sítio não apenas companhia, mas um novo propósito. Ele era excelente marceneiro e começou a ensinar os outros a fazer pequenos móveis e artesanatos de madeira. Dona Conceição, viúva como Amélia, descobriu sua paixão pela jardinagem e tornou-se a responsável pelo jardim de flores que embelezava a entrada do sítio. Ela dizia que as flores eram como elas, pareciam frágeis, mas eram resistentes e floresciam mesmo nas condições mais difíceis. Certa manhã, Dona Amélia recebeu uma ligação inesperada. Era de um jornal local que queria fazer uma matéria sobre o Sítio Esperança. A princípio, ela ficou envergonhada com a ideia. Não fizemos nada de extraordinário, disse ela a Zé. Apenas estamos vivendo, cuidando uns dos outros. E não é isso o mais extraordinário de tudo? Respondeu ele, com aquele sorriso sábio. No mundo onde todo mundo só pensa em si, um grupo de idosos mostrando que ainda há lugar para a comunidade, para a solidariedade, isso é notícia sim, Amélia. A matéria saiu no jornal e depois foi parar nas redes sociais. O Sítio Esperança ganhou a atenção de toda a região. Começaram a receber doações, sementes, ferramentas, materiais para artesanato. Alguns voluntários mais jovens apareceram oferecendo ajuda. Foi quando conheceram Clara, uma estudante de enfermagem de 23 anos. Ela começou a ir ao sítio 2 vezes por semana para aferir a pressão dos idosos, dar orientações sobre saúde, verificar medicamentos. O mais bonito era ver a troca entre gerações. Clara aprendia receitas antigas com as senhoras, histórias de vida com os senhores, e em troca trazia energia jovem e conhecimento atualizado. Dona Amélia, disse Clara um dia, minha avó morreu quando eu era criança. Estar aqui, aprender com vocês, é como ter vários avós ao mesmo tempo.
Amélia abraçou a menina com carinho. Era exatamente isso que o sítio representava: família. Não de sangue, mas de escolha e de coração. Um dia, Zé chegou com uma surpresa. Trouxe consigo um violeiro chamado seu Dorival, um senhor magro e alegre de 81 anos. Conheci ele na cidade, explicou Zé. Ele tocava na praça por alguns trocados. Pensei que ele pudesse tocar aqui para a gente. Seu Dorival não só tocou como se tornou parte do grupo. Toda sexta-feira à tarde, havia uma roda de viola no Sítio Esperança. Os idosos cantavam músicas antigas, lembravam da juventude, dançavam. Aqueles momentos eram mágicos, olhos brilhando, sorrisos largos, pés batendo no chão de terra batida. Foi numa dessas rodas de viola que Dona Amélia percebeu o quanto sua vida havia mudado. Olhou ao redor, seu Lázaro ensinando um neto de outro idoso a fazer um barquinho de madeira, Dona Conceição colhendo flores para fazer um arranjo, Clara medindo a pressão de alguém enquanto conversava animadamente, Zé servindo café para todos, seu Dorival afinando a viola. E ela, no centro de tudo isso, não mais sozinha, não mais sem esperança. Viva! Completa! Feliz! Naquela noite, depois que todos foram embora, Amélia ficou na varanda com Zé. O céu estava estrelado, e o ar estava fresco. Sabe, Zé, disse ela, quando você chegou aqui naquela tarde, eu estava pronta para desistir. Achava que minha vida já tinha acabado junto com o Mário. E agora? Perguntou ele. Agora eu sei que a vida não acaba enquanto houver amor para dar e receber. Mário se foi, mas o amor dele continua vivo. Está em você, que guardou a memória dele no coração. Está em mim, que continua aqui. Está em cada pessoa que passa por este sítio. Zé acenou com a cabeça, os olhos marejados. Seu Mário era um homem especial, Amélia. E a senhora é uma mulher especial também. Ela sorriu, sentindo o coração cheio de gratidão. Acho que ambos éramos pessoas comuns que tentavam fazer o bem. E talvez seja isso que o mundo precisa, mais pessoas comuns fazendo coisas boas. O inverno chegou suave em Cuiabá, trazendo manhãs mais frescas e céus ainda mais azuis. No Sítio Esperança, a rotina continuava com sua doce previsibilidade, mas sempre havia pequenas surpresas e alegrias. Foi durante esse inverno que aconteceu algo que ninguém esperava. Antônio, o filho de Dona Amélia, apareceu de surpresa numa tarde de sábado. Mas não estava sozinho, trouxe a família inteira, a esposa, os 2 filhos adolescentes, e uma notícia. Mãe, disse ele, segurando as mãos dela, pedi transferência no trabalho. Vou voltar para Cuiabá. Dona Amélia não acreditou no que ouvia. Como? Mas e seu emprego em São Paulo? Consegui uma posição aqui. Vai pagar um pouco menos, mas... Ele olhou ao redor, para o sítio transformado, para os idosos que trabalhavam felizes. Depois de ver tudo o que aconteceu aqui, depois de ver como a mãe estava sozinha e agora está tão bem, eu e Lúcia conversamos muito. Decidimos que dinheiro não é tudo. Queremos que nossos filhos cresçam perto da avó. Queremos estar aqui para a senhora. Amélia chorou de alegria. Maria, a filha, não podia se mudar de Goiânia, mas prometeu visitar muito mais frequentemente. E cumpriu. Passou a vir a cada 15 dias, às vezes trazendo os netos, outras vezes sozinha, apenas para passar tempo com a mãe. A presença de Antônio e sua família trouxe nova energia ao Sítio Esperança. Os netos de Amélia começaram a ajudar também, trazendo a tecnologia para o grupo. Criaram uma página nas redes sociais, começaram a filmar as atividades, e o projeto ganhou ainda mais visibilidade. Uma organização não governamental de São Paulo entrou em contato, interessada em replicar o modelo do Sítio Esperança em outras comunidades. Queriam que Dona Amélia e Zé fossem consultores, compartilhando sua experiência. Olha só onde chegamos, disse Zé, rindo, quando receberam um convite. De viúva sem esperança e sertanejo devedor a consultores de projeto social. Amélia riu também, mas ficou pensativa. Acha que devemos aceitar? Acho que devemos fazer o que nosso coração mandar, respondeu ele. Mas pense, quantas outras Amélias existem por aí, sozinhas, sem esperança? Quantos outros idosos poderiam se beneficiar de um espaço como este? Ela sabia que ele estava certo. Aceitaram o convite e começaram a viajar pela região, ajudando outras comunidades a criar seus próprios espaços de convivência para idosos. Sempre voltavam para casa no fim de semana, para o Sítio Esperança,
sua base, seu coração. Em uma dessas viagens, para uma pequena cidade no interior de Mato Grosso, conheceram Dona Irene, uma senhora de 80 anos que vivia sozinha numa casa caindo aos pedaços. Sua história era muito parecida com a de Amélia, viúva, filhos distantes, sem esperança. Amélia sentou-se com ela e contou sua própria história. Contou sobre aquela tarde em que Zé bateu a porta, sobre as caixas de madeira, sobre como a bondade de Mário havia retornado de forma inesperada. A senhora vai ver, Dona Irene, disse Amélia, segurando suas mãos, que nada está perdido enquanto houver vida. Enquanto houver pessoas dispostas a se ajudar, há esperança. Ajudaram a comunidade local a criar um espaço para Dona Irene e outros idosos. 3 meses depois, receberam uma carta dela. Querida Amélia, não sei como agradecer. Antes eu acordava sem razão para levantar da cama. Hoje, mal posso esperar para ir ao nosso encontro comunitário. Fiz amigos, aprendi a pintar, até estou namorando. Sim, aos 80 anos. A vida voltou a fazer sentido. Amélia mostrou a carta a Zé, e ambos sorriram com lágrimas nos olhos. É isso, disse ele. É exatamente isso que seu Mário começou há tantos anos. Uma onda de bondade que não para de crescer. De volta ao Sítio Esperança, na sua varanda favorita, Amélia observava o movimento. Seu Lázaro ensinava marcenaria a um grupo de jovens voluntários. Dona Conceição dava uma palestra sobre plantas medicinais. Clara organizava uma campanha de doação de sangue. Seu Dorival tocava para um grupo de crianças da escola local que vieram visitar. Antônio e os netos mostravam para alguns idosos como usar smartphones para fazer videochamadas com familiares distantes. E Zé estava ali, ao seu lado, como sempre. Sabe, disse ela, às vezes me pergunto o que o Mário estaria achando de tudo isso. Eu acho que ele está sorrindo, respondeu Zé. Onde quer que esteja, ele está sorrindo e orgulhoso. 1 ano havia se passado desde aquela tarde em que Zé das Candeias bateu a porta de Dona Amélia. Agora, o Sítio Esperança completava seu primeiro aniversário, e a comunidade toda se preparava para uma grande festa de comemoração. Amanhã amanheceu clara e bonita. Amélia acordou cedo, como sempre, mas dessa vez não sentiu aquele peso que antes sentia todos os dias. Sentiu leveza, alegria, gratidão. Vestiu seu melhor vestido, um florido que Maria havia lhe dado, e foi para a cozinha preparar seu famoso bolo de fubá. A casa estava cheia de vida novamente. Antônio e família moravam numa casa nova que haviam construído no terreno ao lado, mas sempre tomavam café da manhã com ela. Bom dia, mãe. Antônio entrou pela porta dos fundos, já trazendo flores do jardim, para decorar as mesas lá no sítio. Que lindas, filho! Dona Conceição vai adorar. Às 9 horas, Amélia e a família foram para o Sítio Esperança. Já havia muita gente lá. Voluntários decorando, idosos chegando, crianças correndo. Uma pequena banda local montava seus instrumentos num canto. Zé estava no centro de tudo, coordenando, ajudando, sorrindo. Quando viu Amélia, veio ao seu encontro. Pronta para o grande dia? Pronta, respondeu ela. Mas ainda parece um sonho, Zé. Há 1 ano, eu estava tão sozinha. E olha agora, ele fez um gesto abrangente. Tudo isso nasceu daquele dia. Daquela escolha que seu Mário fez há décadas, de ajudar um desconhecido. E da sua escolha de continuar espalhando bondade. A festa foi linda. Houve música, dança, comida farta que todos trouxeram. O prefeito da cidade compareceu e fez um discurso emocionado sobre a importância do Sítio Esperança para a comunidade. A ONG de São Paulo enviou representantes e anunciou que já haviam criado 5 novos espaços inspirados no projeto. Mas o momento mais especial foi quando pediram para Dona Amélia falar algumas palavras. Ela subiu no pequeno palco improvisado, um pouco tímida, mas com o coração cheio. Meus queridos amigos, começou, a voz firme apesar da emoção, há 1 ano eu não tinha mais esperança. Achava que minha vida havia acabado. Mas então chegou um sertanejo à minha porta, trazendo algo inesperado, não apenas dinheiro, mas uma lembrança poderosa de que a bondade nunca se perde. Ela olhou para Zé, que estava na primeira fileira, sorrindo. Meu marido Mário plantou uma semente de amor há muitos anos. Essa semente cresceu, floresceu, e deu frutos que nem ele poderia imaginar. E eu aprendi algo importante: nunca é tarde para recomeçar.
Nunca somos velhos demais para fazer diferença. Nunca estamos sozinhos se abrirmos nosso coração. As pessoas aplaudiram, muitas chorando. Dona Conceição, seu Lázaro, seu Dorival, Clara, todos estavam lá, todos parte daquela família escolhida. Este sítio não é meu, continuou Amélia. É nosso. De cada um que está aqui, que passou por aqui, que ainda vai passar. É um lugar de esperança, e enquanto houver um de nós, essa esperança vai continuar viva. Mais aplausos, mais lágrimas, mais abraços. A festa durou até o pôr do sol. Quando finalmente todos foram embora, Amélia e Zé ficaram na varanda, como sempre, observando o céu se colorir. Cansada? Perguntou ele. Cansada, mas feliz, respondeu ela. A melhor tipo de cansaço. Ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a paz da tarde. Amélia, disse Zé, sua voz subitamente séria, preciso te dizer uma coisa. Ela o olhou, um pouco preocupada com o tom dele. Nesses meses todos, vindo aqui, trabalhando contigo, conhecendo sua família. Ele hesitou, como se escolhendo as palavras com cuidado. Eu encontrei algo que pensei ter perdido para sempre. Encontrei um lar. Encontrei propósito. E encontrei você. O coração de Amélia acelerou. Ela olhou para aquele homem bom, que havia mudado sua vida, e percebeu que sentia o mesmo. Eu não sei se é apropriado, continuou ele, mas preciso ser honesto. Eu me apaixonei por você, Amélia. Pela sua força, pela sua bondade, pelo seu sorriso. E sei que nenhum de nós vai substituir os que perdemos, mas podemos honrar a memória deles sendo felizes, completou ela, sorrindo através das lágrimas. É isso que você ia dizer? Ele assentiu. Mário te amou muito, e esse amor te transformou numa pessoa incrível. E eu queria ter a honra de caminhar ao seu lado, se você me aceitar. Dona Amélia levantou-se da cadeira de balanço e estendeu a mão para Zé. Ele se levantou também e a tomou nos braços, gentilmente. Eu acho, disse ela, que Mário ficaria feliz de saber que não estou sozinha. E eu também me apaixonei por vocês, Zé das Candeias. Eles se beijaram, um beijo doce e puro, cheio de promessas de companheirismo e amor. Naquele momento, enquanto o sol se punha sobre o sítio Esperança, Dona Amélia sentiu que tudo fazia sentido. A dor, a solidão, o desespero, tudo tinha levado àquele momento. À renovação. À esperança. Ao amor que ela pensou nunca mais encontrar. A viúva que não tinha mais esperança havia descoberto que a vida sempre nos reserva surpresas. Que nunca é tarde para recomeçar. E que a bondade, como uma semente plantada em solo fértil, sempre encontra forma de florescer. 6 meses depois, numa tarde ensolarada de primavera, houve uma pequena cerimônia no sítio Esperança. Dona Amélia e Zé das Candeias se casaram, rodeados por todos os amigos que haviam se tornado família. Não foi um casamento tradicional. Não houve trajes caros ou festas luxuosas. Mas houve amor, amor abundante, transbordante. Seu Dorival tocou viola, Dona Conceição fez o buquê com flores do jardim, seu Lázaro construiu um arco de madeira decorado. Clara e os netos de Amélia organizaram tudo com carinho. Maria e Antônio caminharam com a mãe até o altar improvisado, ambos chorando de felicidade. Seu pai estaria tão feliz, sussurrou Maria no ouvido da mãe antes de entregá-la a Zé. Eu sei, filha. Eu sei. O padre da comunidade, Padre Joaquim, um senhor de 60 e poucos anos que se tornará frequentador assíduo do sítio Esperança, conduziu a cerimônia com palavras simples e profundas. O amor não tem idade, disse ele. O amor não conhece limites de tempo. Amélia e José nos mostram que nunca é tarde para encontrar companhia, para construir novos sonhos, para se permitir ser feliz novamente. Quando trocaram as alianças, simples, de prata, mas carregadas de significado, não havia um olho seco entre os presentes. Eu, José Ferreira, prometo ser seu companheiro, disse Zé, a voz embargada. Prometo honrar você e a memória do Mário. Prometo caminhar ao seu lado enquanto Deus nos permitir. Eu, Amélia Tavares, prometo dividir meus dias com você, respondeu ela. Prometo continuar espalhando a bondade que você trouxe de volta à minha vida. Prometo amar você com toda a força que ainda me resta. E se beijaram sob o arco de madeira, aplaudidos por todos. A festa que se seguiu foi alegre e barulhenta. Houve dança, risadas,
histórias contadas e recontadas. As crianças corriam entre os adultos, os idosos dançavam com energia surpreendente, e até Padre Joaquim arriscou alguns passos. À noite, quando a maioria já havia ido embora, Amélia e Zé caminharam de mãos dadas pelo sítio. A lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada e suave. Sabe, disse Amélia, quando eu era menina, minha avó me dizia que a vida é feita de estações. Primavera para plantar, verão para crescer, outono para colher, inverno para descansar. Sábia, sua avó, comentou Zé. Eu achava que estava no meu inverno, continuou ela. Achava que só me restava descansar e esperar. Mas estava errada. A vida é cíclica. Depois do inverno, sempre vem outra primavera. Zé a abraçou. E que primavera linda estamos vivendo. Pararam em frente à pequena capela que haviam construído no sítio, um espaço ecumênico onde qualquer um podia ir para meditar, orar, ou simplesmente encontrar paz. Na entrada, havia uma placa que seu Lázaro havia esculpido em madeira. Em memória de Mário Tavares, que plantou sementes de bondade e deixou um jardim de esperança. Amélia tocou a placa com carinho. Obrigada, meu amor, sussurrou, sabendo que de alguma forma, em algum lugar, Mário podia ouvi-la. Obrigada por ter sido quem você foi. Obrigada por ter plantado essas sementes. E obrigada por me ensinar que o amor nunca morre, apenas se transforma. Zé ficou ao seu lado em silêncio respeitoso, e então os dois entraram na capela. Acenderam uma vela, uma para Mário, uma para a mãe de Zé que também se fora, e agradeceram. Agradeceram pela vida, pelas segundas chances, pelos encontros que pareciam destinados. Agradeceram pela dor que os moldou e pela alegria que os curou. Agradeceram um pelo outro. 2 anos se passaram. O Sítio Esperança se tornou referência nacional. Havia agora mais de 50 espaços similares espalhados pelo Brasil, todos inspirados naquele projeto que começou com um gesto de bondade há décadas. Dona Amélia, agora com 75 anos, e Zé, com 53, continuavam trabalhando juntos, viajando, ensinando, inspirando. Mas sempre voltavam para casa, para seu sítio, para sua comunidade. Uma tarde, receberam a visita de uma equipe de televisão que queria fazer um documentário sobre a história do Sítio Esperança. Amélia hesitou, mas Zé a convenceu. Pense em quantas pessoas vão ouvir essa história, Amélia. Quantas outras podem se inspirar? Durante as filmagens, ela contou tudo: a solidão após a morte de Mário, o dia em que Zé apareceu, a transformação do sítio, o amor que encontrou novamente. Qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar? Perguntou a repórter. Amélia pensou por um momento, olhando para Zé, para o sítio ao redor, para todas as pessoas que passavam. Nunca desista, disse ela, firme. Não importa sua idade, não importa quantas perdas você sofreu, não importa quão sozinho você se sinta. A vida sempre pode surpreender você. Uma porta pode se abrir quando você menos espera. Um sertanejo pode bater à sua porta com algo inesperado. A bondade que você plantou pode voltar multiplicada. Ela fez uma pausa, os olhos brilhando. E principalmente, nunca é tarde para amar, para recomeçar, para ser feliz. A esperança é a última que morre, mas ela nunca morre de fato. Ela apenas espera o momento certo para florescer novamente. O documentário foi ao ar meses depois e tocou milhões de pessoas. Dona Amélia e Zé começaram a receber cartas de todo o país, de viúvas que encontraram coragem para sair de casa, de idosos que criaram seus próprios grupos comunitários, de jovens que se inspiraram a cuidar melhor de seus avós. Uma carta em particular emocionou Amélia profundamente. Era de uma mulher de 68 anos, de Recife. Querida Amélia, assisti seu documentário 3 vezes. Chorei todas as vezes. Perdi meu marido há 5 anos e desde então vivo trancada em casa, esperando a morte. Mas sua história me acordou. Hoje saí de casa, fui ao centro comunitário do meu bairro, e me voluntariei para ensinar crochê. Conheci outras senhoras sozinhas como eu. Rimos juntas. Pela primeira vez em anos, senti vontade de viver. Obrigada por me mostrar que ainda há tempo. Obrigada por ser minha inspiração. Amélia guardou essa carta junto com todas as outras, num álbum especial. Cada uma representava uma vida tocada, uma esperança renovada, uma semente plantada. Numa manhã de domingo, 5 anos após aquela tarde fatídica em que Zé bateu à sua porta,
Dona Amélia acordou e foi até a varanda. Zé já estava lá, preparando café, como fazia todas as manhãs. Bom dia, meu amor, disse ele, trazendo uma xícara fumegante. Bom dia, respondeu ela, aceitando o café e sentando-se ao seu lado. Observaram juntos o nascer do sol. O sítio Esperança estava silencioso àquela hora, mas logo estaria cheio de vida novamente. Era assim todos os dias, o silêncio da madrugada dando lugar ao burburinho alegre da comunidade. Sabe o que eu estava pensando? Disse Amélia. O quê? Que se alguém me dissesse, há 10 anos, que eu estaria aqui hoje, casada novamente, tocando um projeto social, viajando pelo Brasil, eu não acreditaria. Zé riu. A vida é surpreendente mesmo. Não, corrigiu ela. A vida é generosa. Generosa com aqueles que não desistem. Generosa com aqueles que permanecem abertos às possibilidades. Ele segurou sua mão, entrelaçando os dedos. Eu agradeço todos os dias por ter conhecido seu Mário naquele dia em 1987. Por ele ter tido o coração que teve. Porque sem aquele gesto dele, nada disso existiria. E eu agradeço por você ter guardado aquela memória, respondeu Amélia. Por ter procurado honrar sua dívida. Porque você não precisava fazer isso, Zé. Mas fez. E mudou minha vida. Mudou tantas vidas. O sol subia no horizonte, pintando o céu de dourado. Um novo dia começava no sítio Esperança. Um dia cheio de possibilidades, de encontros, de amor. E Dona Amélia, que achava que não tinha mais esperança, sorriu. Porque havia aprendido a mais preciosa das lições, que a bondade é eterna, que o amor nunca morre, e que sempre, sempre há motivos para esperançar. A viúva tinha encontrado muito mais do que esperava. Tinha encontrado propósito, comunidade, amor e alegria. Tinha encontrado a prova viva de que um único gesto de bondade pode reverberar através dos anos, tocar incontáveis vidas, e criar ondas de transformação. E tudo começou com o sertanejo batendo a porta, trazendo algo inesperado, não apenas caixas de madeira cheias de dinheiro, mas a lembrança poderosa de que nunca, jamais, devemos perder a esperança. Porque a esperança, como o amor, como a bondade, é uma semente. E sementes sempre encontram uma forma de germinar, de crescer, de florescer, mesmo no inverno mais rigoroso de nossas vidas. Especialmente no inverno mais rigoroso de nossas vidas. Fim.